Olá, aquarianas e aquarianos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Libertar Tarô Terapêutico. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, terapeuta e taróloga. Trabalho já há alguns anos com atendimentos individuais e a partir de agora estarei por aqui trabalhando e trazendo para os coletivos dos 12 signos do zodíaco orientações, mensagens, direcionamentos e alertas da espiritualidade, para que de alguma maneira possa auxiliá-los aí nas questões particulares de vocês, claro, sem interferir nas decisões próprias, né, de cada um. Lembrem-se de que, por ser uma mensagem coletiva, considerem apenas o que ressoar com o momento de vida de vocês. Nem tudo vai, neste momento, dar certo, caber para todos os aquarianos e aquarianas, né? Seria impossível. Então, sintam o que ressoa e o que não ressoa, simplesmente soltem, certo? Olhem também as leituras dos signos fortes do mapa de vocês, principalmente ascendente, lua e Vênus. Essa mensagem pode falar diretamente com vocês ou pode estar espelhada, falando sobre alguma energia que esteja aí forte no campo de vocês. Se isso acontecer, invertam os papéis e façam os ajustes necessários. Então vamos lá, eu vou começar aqui com uma mensagem de abertura do mês de maio, com o oráculo das intenções. Depois eu vou falar sobre profissional e financeiro, com o tarô tradicional e um outro tarô que é releitura, e sobre afetivo amoroso para maio 2026. Vamos lá? Então que venha tudo que precisa ser dito e revelado para aquarianas e aquarianos, mês de maio 2026. O que precisa ser dito? Qual a mensagem, qual a orientação para maio 2026, signo de Aquário. Espiritualidade, trazendo aqui para vocês a cartinha da essência, fundo do deck, sabedoria. Olha que lindo! Nossa, duas cartas maravilhosas. Essência. Dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. Olhem só, um convite aí para os aquarianos e aquarianas olharem para a sua essência, se conectarem nesse mês de maio muito mais com vocês mesmos, escutarem a intuição, né? Ouvirem aquela vozinha que vem já dizendo para vocês olharem mais, né? Para essa energia, para se reconhecer mais, reconhecer o que é necessário para que haja essa expansão de consciência. E a sabedoria, toda soma de experiências é bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. Então, também é um mês que fala sobre, além de se reconectar, trazer a nossa sabedoria interior, essa sabedoria que a gente já tem, essa sabedoria que já nos acompanha, né, de outras vidas, e essa sabedoria que a gente vem conquistando aí ao longo dessa existência, para que a gente consiga, né, tomar as nossas decisões com toda a força, com toda a capacidade que vocês têm aí, né, sem se deixar influenciar tanto pela influência das outras pessoas, né? Fazendo as escolhas, tomando as decisões que são de vocês, de acordo com o que vocês sentem. Claro que é importante a opinião dos outros, da família, do amor, enfim, das pessoas que vocês confiam, mas a decisão final tem que estar alinhada ao propósito de vocês. Certo, queridos?
Vamos lá, duas cartas maravilhosas. Seguindo então, agora eu vou para o tarô. Energia profissional e financeiro. A primeira linha, eu vou ver o favorável, desafio, desenrolar o resultado do mês de maio para o profissional. Na segunda linha, eu vejo financeiro, favorável, desafio, desenrolar e resultado. Mês de maio para os aquarianos e aquarianas. Vamos lá. Qual a energia do profissional e do financeiro? Signo de Aquário, maio 2026, espiritualidade, por favor. O que vem para signo de Aquário? Vou tirar as cartinhas aqui, vou mostrando para vocês. Muito bem, olha, tá bom. Falamos aqui de estabilidade, falamos aqui, né, de vocês aí numa organização, numa estrutura, querendo fazer movimentos, né, de estabilidade, tranquilidade. Muito bom. Tanto profissional quanto financeiro aqui, porque o fundo do deck serve para os dois, né? Me parece aí que vocês têm se conectado bastante à intuição de vocês, mas está faltando dar mais atenção para isso, sabe? Dar mais voz, mais credibilidade para a intuição de vocês. Vocês sabem que são muito intuitivos, tá? Por favor, clarifica aqui. Profissional e financeiro, signo de Aquário. Enquanto eu embaralho aqui, lembrando, pedindo aí para vocês curtirem este vídeo, compartilharem com os amigos, com a família, com quem vocês querem, né? E comentarem, certo? É muito importante saber o que vocês sentiram, se vocês se identificaram com a leitura, certo? As minhas queridas consulentes que já vêm fazendo leitura comigo, a minha gratidão por estarem aqui. Espero aí que vocês se conectem. Se não acontecer, voltem num outro vídeo, tá bom? Sempre muito bom estar com vocês. Quem achar que é o momento de fazer uma leitura particular só para sua energia, só me chamar pelo WhatsApp, o link tá aí na descrição do vídeo. Olha, muito bom. Ótimo, vamos lá, entender aqui. Profissional, o que está favorável aí para o profissional? Uma mudança de forma de olhar, de pensar, uma mudança de pensamento e consequentemente de ação no profissional. Vocês, aquarianos, caminhando com mais leveza, com mais tranquilidade, ousando mais, se sentindo seguros e seguras para ousarem mais, né? Para se sentirem mais empoderadas no trabalho de vocês, no que vocês fazem, tá? Então tá muito favorável. Sabe quando a gente começa a deixar aqueles pesos da vida, aqueles pesos da mochila da vida que a gente vai carregando, soltar, deixar e começa a carregar menos coisas, uma leveza, a confiar nesse novo, né? Nesse novo aquariano e aquariana aí, a partir das experiências vividas, pensar diferente, acreditar em si, né? Acreditar no seu potencial, tá muito favorável para isso mês de maio. No desafio tem alguma preocupação aí, alguns pensamentos, algumas questões que podem vir preocupar, tá? São coisas assim que envolvem algum projeto, alguma coisa aí que
ou vocês vão ser convidados, ou vocês vão fazer, tomar a frente, né? Tem uma certa preocupaçãozinha, porque me parece que isso ainda está no desafio. Por qual motivo, não sei, porque não está relacionado a vocês aqui, tá? É uma questão externa, porém, que vocês vão ficar ali. Será que eu vou ser convidada? Será que eu vou participar? Como que vai ser isso, né? Enfim, ao longo do mês vocês vão descobrindo aí qual é essa questão. Porque no desenrolar já vem a grande comemoração aqui. Olham quantas taças estão ali para serem para brindar, né? Para erguer, serem erguidas. Tem aqui possibilidades se colocando no profissional, mas também tem um pouco de dúvida sobre, né? Isso vai dar certo, não vai dar certo, vamos comemorar ou não, enfim. Tem movimentos importantes, mas bons movimentos no profissional ao longo do mês de maio. Também eu vejo aqui uma expectativa, algo que vocês ficam um pouco na espera, tá? Para ver se vai acontecer. Não sei se é uma parceria, uma sociedade, um combinado aí, ou alguém chamando vocês para algo, e vocês só precisam ter o cuidado ali de não ficar ansiosos, né? Vibrando aí numa energia de poderia ter sido diferente, por que não foi? Olhando para um passado aí com medo desse novo aqui, repetir o ciclo do passado. Então cuidem isso, porque tem algo muito bom por vir, tá? Então mantendo a energia bem, mantendo a energia alta, isso não bloqueia, isso acontece, certo? Tá muito bom aqui pro profissional, porém ele exige uma expansão interna, ele exige que vocês não fiquem achando que tudo é sobre vocês. Por exemplo, aconteceu uma coisa, vocês não foram convidados para participar de algo, do projeto, do trabalho, enfim, e vocês já acham que o problema está em vocês. Não, aqui os pequenos empecilhos, que são bem pequenos, não estão relacionados a vocês, e sim a questões externas, tá? E é o que justamente a cartinha ali da mensagem inicial falou. Não se deixem, né, influenciar negativamente por questões externas, certo? Financeiro, o que eu vejo aqui para os aquarianos? Vocês, mês de maio, muito focados, muito determinados a organizarem, a terem disciplina, a organizarem aí o financeiro, mas também assim, de maneira que vocês evoluam, sabe? Eu vou guardar, eu vou investir, mas eu também vou investir lá no valor para ficar rendendo, mas eu vou investir em coisas que me deixem feliz, que me deixem bem, que me deixem num ambiente gostoso, aconchegante, né? Então, vocês sabendo fazer as divisões dos valores de vocês com organização, com disciplina, sabendo dizer não quando necessário, até para as próprias ações, né? Eu não vou ultrapassar os limites financeiros. Vocês conseguindo ter o controle positivo sobre o financeiro de vocês, certo? O desafio aqui ainda está em conseguir, né, fazer os investimentos, as coisas que vocês querem, por questões assim, às vezes precisando ter alguns gastos aí, né, alguns movimentos, às vezes até algum gasto com a família aqui, tá? Ou com vocês mesmos. Então, assim, tem alguma questão que ainda está no desafio, essa plenitude do financeiro, mas essa plenitude está aqui para vocês. O ano de 2026, ao longo do ano, tem bastante coisa aí para colher no financeiro positivamente. Bom, pode ter algum gasto aí familiar, tá dizendo de novo aqui, pode ter alguma pequena perda, né, financeira, tá? Alguma coisinha, né, ali não é nada demais, pode ter aí alguém emprestando dinheiro e não recebendo de volta, tá? Tenham esse cuidado, certo?
Pode ser aí que vocês precisem usar algum valor, que vocês pretendiam fazer uma outra coisa, precisar usar com alguma questão de última hora, né, ali que chegou e que vocês precisam utilizar aquele valor, enfim. Tem isso ao longo do mês de maio para algumas pessoas aí do signo de Aquário. E finaliza aí o mês com vocês aqui, ó, a Lua com as de espadas. Essas cartas aqui, elas falam para 2 grupos, tá? Um grupo que está mudou muito a sua forma de agir em relação ao dinheiro, de agir em relação ao financeiro, um grupo que amadureceu muito a sua forma de lidar com o dinheiro, que está ouvindo a intuição, que está conectado a si, a sua essência, não está mais se auto-sabotando, né? Então, este grupo prosperando muito, certo? E um outro grupo que não está vibrando aí tão fortemente, né? Na luz, na organização. Então, este grupo um pouco confuso, né? Tentando saber como lidar com as questões do dinheiro, ou talvez de onde tirar esse dinheiro, né? Precisando olhar diferente para a forma de lidar com os valores financeiros, ok? No geral, é um mês aí de boas coisas, de profissional excelente, pequenas mudanças internas aqui estão sendo necessárias, e no financeiro focar na organização do dinheiro, né, em saber a parte que é para uma coisa, a parte que é para outra, a parte que é para evitar de usar, para que as coisas fluam, né, e realmente vocês consigam prosperar, certo? Bom, indo agora para afetivo amoroso. Vamos lá, campo afetivo amoroso. Eu vou fazer também divididos, separados. Os que já têm um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, ou estão enrolados aí, mas é um enrolado assim, ó, bem enrolado, né? Na primeira linha. E os solteiros, ficantes, aí sem compromisso, aquela coisa que não se fala nada em futuro, né? Ou aqueles que não estão namorando, certo? Na segunda linha. Então vamos lá, espiritualidade. Quais as energias para os aquarianos? Mês de maio de 2026, aquarianos compromissados e aquarianos que estão solteiros. Quais as energias, por favor, maio 2026. Aquarianos e aquarianas. Clarificando. Fazer um mistério aqui para vocês. Olha, surpresa, positivamente surpresa. Eu vou começar aqui falando para os aquarianos que estão comprometidos, né? Ou querendo se comprometer.
querendo se comprometer, não, estão comprometidos, enrolados e querendo evoluir, né, nesse processo, tá? Bom, tá muito forte isso, exatamente, né? Muito forte essa questão do evoluir, sabe? Aqui para quem está namorando, noivo aí ou enrolado, tem aqueles que estão querendo fazer um movimento, né? Que pode ser de união, de realmente oficializar a relação, mas algo ainda está impedindo, algo está deixando ainda um pouco a pessoa insegura em relação a fazer esse movimento. Ela quer, ela pensa, mas ainda não consegue, tá? Parece que precisa finalizar um ciclo ali da vida, né? Fechar um ciclo de aprendizado, de cura, para que isso aconteça. E tem um grupo aqui, tá? Um pequeno grupo que está querendo, pensando aí, pode estar pensando em sair deste relacionamento, tá? Em fechar esse ciclo, em realmente tomar uma decisão, mas ainda não se sente pronto, ainda só tá no nível do pensamento, a pessoa ainda não quer, a pessoa já construiu uma vida, algo ali, né? Um mundo, uma história, e largar essa história para se aventurar é ainda difícil para ela. Isso aqui é um pequeno grupo, um grupo mais específico, tá? No grande desafio aqui, para esse grupo que está pensando em finalizar relacionamento, tá bem forte assim a dificuldade de olhar diferente para algo, a necessidade de voltar a se conectar consigo mesma, pessoas que estão às vezes vivendo um relacionamento que não está bom, tendo que viver muito mais do jeito do outro, deixando de ser quem realmente é, do que podendo ser, viver aquilo que quer, né? Então tá difícil aí, tem uma certa estagnação dessa pessoa para tomar uma atitude, e para esse grupo é importante sim se priorizar, se valorizar, resgatar o seu próprio eu, tá? Para o outro grupo que está querendo tomar uma ação de aumentar o compromisso, né? Está faltando aí uma certa coragem, né? Tá faltando aí um direcionamento ali, sei lá, ouvir a própria voz, né? Sair da estagnação, tá faltando esse movimento, né? O pendurado, ele não consegue caminhar porque ele está pendurado por uma perna, ou seja, ele precisa olhar para algo diferente, ele precisa deixar de pensar da forma que ele pensa em relação a viver uma vida dois. Então, ainda não consegue fazer esse movimento, tá? No mês de maio, mais para o final do mês, tá bem favorável aí uma comemoração para os casados, algo que entusiasma, que realiza, que aproxima, certo? Bastante, tá? Para aquele grupo que está pensando em finalizar o relacionamento, pode haver aí uma chegada de alguém, né, que traz um entusiasmo, uma realização e que ajuda a fazer esse movimento. O mês finaliza em equilíbrio, as pessoas conseguindo usar mais a razão, né, para tomar as decisões, fazendo movimentos que não conseguiam. A Rainha de Espadas, ela fala sobre dar sequência naquilo que vem sentindo, pensando, intuindo, e vocês conseguindo dar um equilíbrio maior, né? Não usar só a razão, mas dar um equilíbrio maior entre razão e emoção. Para os solteiros, maravilhoso, boas notícias aí, meninas, tá? Olhem aqui. Um concreto começando, vocês muito empoderadas, chamando atenção, quando saírem, chamando atenção, as pessoas, né, querendo, atraindo pessoas que querem realmente investir num relacionamento de compromisso, tá? Tá bem favorável mesmo. Porém, tá no desafio aqui a cura do emocional. Tem algumas, inclusive eu conheço algumas, tá?
que precisam renascer, limpar as feridas, perdoar, deixar ir, entender que as pessoas são diferentes, se abrir para o amor, né? Às vezes estão ali querendo, estão abertas, mas sempre com aquele medo. Aquele medo acaba atraindo mais do mesmo, né? Pessoas com a mesma energia dessas pessoas que vocês não tiveram uma boa experiência. Então, o grande desafio do mês de maio é fazer realmente o renascimento e a cura desse emocional, certo? Bom, no desenrolar do mês, olha aí, coisas fluindo, realmente aquele as de ouros que já abriu a leitura aqui, ele tá aqui de novo, mas ele tá aqui agora com a movimentação, vocês realizando sonhos, vocês começando aí, olha, muitos e muitas aquarianos e aquarianas vão começar um relacionamento aí ainda no mês de maio, tá? Ou conhecer alguém que vai fluir para isso ainda no mês de maio. Finaliza aqui reconhecimento, vocês muito certos do que querem, assim como muito certos do que não querem na vida 2, num relacionamento, muito independentes, entendendo que um casal, alguém que chegue na vida de vocês tem que vir para somar, não vai ser qualquer um só para ocupar um lugar, né? Só para ter uma companhia e não ficar só. Aqui eu vejo aquarianos e aquarianas independentes, sabendo o que querem para a vida, sabendo o que não aceitam mais, querendo um reconhecimento e tendo esse reconhecimento, do outro, né? O outro reconhecendo vocês como alguém importante, alguém de valor, alguém que vale a pena investir, estar ali numa relação, certo? Olha, muito bom, aquarianos, muito bom. Ok, movimentos importantes, vocês colocando as coisas na balança, precisando apenas fazer os fechamentos de ciclo de cura, certo? Para finalizar, vamos aqui para uma cartinha de mensagem, né, do oráculo do Arcanjo Miguel. Esse oráculo é maravilhoso, abençoado, as mensagens maravilhosas. O que vem de mensagem final para aquarianos e aquarianas, maio 2026? Aqui também veio para eu dizer para os aquarianos e aquarianas que estão muito sozinhos, tá? Que é hora de curar algumas questões, tá? Quem não teve relacionamento ainda, mas que está muito só, eu não vejo aqui um sofrimento, eu vejo que essas pessoas estão muito bem, mas é hora de começar a pensar num coletivo, em sair, em conviver com outras pessoas, certo? Deixar a vida fluir. A queda da sombra e despertar da vida. Vou fazer a leiturinha para vocês. A queda da sombra. Uma força que parecia ameaçadora perde seu poder neste momento. Ciclos de medo, ataque ou injustiça se encerram agora. Confie na proteção divina, recolha sua energia e siga adiante sem carregar batalhas que já terminaram. Nós falamos isso, né? É hora de fechar os ciclos, é hora de deixar no passado o que ficou lá. Lá no passado vocês eram diferentes, né? A gente muda, a gente expande, a gente evolui e não tem por que ficar carregando aquilo que já não ressoa, que não cabe mais com a nossa nova versão, né? Muito bem. E despertar da vida. Algo novo começa a se formar de maneira discreta, porém consistente. Mesmo invisível aos olhos, há crescimento e proteção. Respeite o tempo do broto, pois o que nasce agora carrega potencial de vida duradoura.
duradouro. Essa carta, ela fala muito, assim, sobre exercitar a paciência, a calma, né? Sobre olhar, sobre confiar. Eu falo muito sobre isso, sobre confiar, né? Confiar no universo, confiar na intuição, confiar nos detalhes da vida que nos mostram, sabe? Que a gente pode sim confiar, que a gente tem que acreditar e esperar o tempo certo de cada coisa, que o broto certo ele vai nascer, né? Ele pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele nasce, e o que está nascendo para vocês aí no mês de maio é algo que vem para ficar, tanto no profissional quanto no financeiro e no afetivo amoroso. Certo? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Gratidão imensa, é sempre muito bom estar com vocês. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.